gente que não tá aqui. Ah, entendi. A partir desse momento, vocês estão sendo gravados. Tudo que vocês disserem poderá ser usado contra vocês, então tome cuidado. Aquela frase assim, só pra intimidar vocês. Não, tô brincando. Pode falar à vontade, tá? A aula aqui é só nossa. E aí, confirme. Estão vendo minha luzinha? Sim. Sim. Eu vou fazer, como não deu tempo, só que assim, como era para vocês verem o vídeo e fazer as coisas, então vou um pouquinho mais rápido, tá? Vai ser uma pequena retomada e aí eu já vou fazer o gráfico. Apesar que a gente viu também algumas coisas na escola. Só que aí a gente faz aqui, ó, a função de segundo grau, imagem e fatoração. São as coisas de hoje, tá? Então vou fazer uma pequena retomada e a gente faz tudo. Depois em sequência, certo? Tem inclusive exercises aí para vocês fazerem. Deixa eu diminuir aqui. Um montinho. Se travar, gente, o áudio, que às vezes a internet, ela tá oscilando. Aí vocês me mandam mensagem aqui no guia de postagem, fala, professor, travou o áudio, aí eu já volto, entendeu? Aí eu espero voltar, restabelecer o contato com vocês, aí a gente volta, beleza? Vamos lá. Introdução. Vou fazer uma pequena introdução, rapidinho, tá? A função do segundo grau. Depois a gente vê os aspectos. Rapaz, lá no vídeo ele explicou legal isso daqui. Eu vi as primeiras partes, não estava nem errado. Então, isso já é uma coisa boa, né? Porque aqui tem de gente fazendo bobagem. Mas um importante é assim, onde que a gente usa essas funções de segundo grau? Porque a função de primeiro grau eram utilizadas em regra de três, questões proporcionais, certo? Era aqueles tipos de modelos. Os modelos que a gente vai representar com a função do segundo grau, tá? Primeiro deles são modelos se a gente tem problemas que envolvem áreas para a gente calcular. Você lembra que área, quando você calcula, dá metro quadrado? Então, se você quer resolver um problema para descobrir a área, a maior área possível, essas coisas, a gente sempre vai sair por uma equação de segundo grau. Nem precisa falar, né, se vocês vão usar isso. Segunda parte onde que é aplicado, na aceleração. Todo problema que envolva alguma coisa de física de aceleração cai numa equação de segundo grau. Ó, lembra da área que é metros quadrados. A aceleração é metro por segundo ao quadrado. O tempo foi relacionado duas vezes, né, quando vocês fazem. Não sei se vocês lembram disso lá de física. E essa associação aqui, por isso que quando você faz lá o sorvetão, né, na, na função horária de física, você acaba caindo numa função de segundo grau. Aquela coisa para você saber a gravidade, ponto, né, tudo isso acaba caindo numa equação de segundo grau. Outro problema, problemas que envolvem máximos e mínimos. Tudo isso daqui envolve função de segundo grau, tá? Então, se você quer saber o valor máximo que você vai ter de lucro, qual é o ponto mínimo de uma tal coisa, né, de algum modelo, você vai cair com problemas, equações de segundo grau. E o último são as trajetórias parabólicas. Não, eu mostrei até em sala, eu acho que eu comentei um pouco sobre isso com vocês. É quando você jogava, lembra lá o lápis? A trajetória que ele vai fazer, ó, uma parábola. Ou que nem do canhãozinho, né? Quando você lança um míssil para destruir o outro planeta, né? Outras coisas assim. Ou outra cidade. Essa trajetória, né? Da onde foi disparado aqui. A trajetória é uma parábola, né?
E ver se você quer calcular o ponto de máxima aqui, a gente vai aprender e assim por diante. Beleza? Por isso que a gente estuda, né? Tudo isso. E a gente começou, é claro, vocês viram lá, por meio do gráfico da função de segundo grau. Primeira coisa que vocês já sabem desde o nono ano, qual a expressão genérica da função de segundo grau? Era essa, né? F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Certo? E o que a gente consegue concluir, digamos assim, logo de cara com essa parte da expressão? Em relação ao primeiro aspecto aí, o primeiro valor, que é o A, tá vendo? Se o A for positivo, e eu tenho a característica quando o A é negativo. Se o A é positivo, eu vou ter uma parábola com concavidade para cima, que nem vocês estão agora, ó, felizes que vocês estão vendo a aula de matemática nessa hora. Positivo e feliz. E se o A é negativo, você vai estar assim, ó. Tchum, que nem vocês não estão agora, não é verdade? Vendo a aula de matemática. E o que acontece? Se o A é positivo, eu quero que vocês percebam que ela vai, desce, 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 até um ponto aqui, depois ela sobe. Esse ponto aqui embaixo é o menor valor possível dessa função. Então, se o A é positivo, a nossa função tem valor mínimo. E se o A é negativo, que nem aqui, ó, quando a concavidade da parábola está para baixo, né, ela vai subir, subir, subir até um ponto máximo e depois ela desce. E aqui ela tem um valor máximo. Alguém tem dúvida nisso? Não. Então tá. E no gráfico, como é que fica essas relações? Eu vou fazer um exemplo, mas aqui é genérico, tá, gente? O exemplo mesmo eu já vou fazer que eu vou corrigir os exercícios de vocês. Eu vou fazer uma parábola com concavidade negativa e a gente tem alguns pontos aqui interessantes. O primeiro dele é o do eixo y, ó, que nem da retinha, quando a gente estava estudando, do eixo y, ele continua sendo C aqui, ó. Certo? É o cara que está sozinho, que não tem ninguém. O valor fixo, da onde sair, né? Continua sendo o cara que está sozinho. Só que na função de primeiro grau, como não tinha x, né, no b, então era o b. Nesse caso aqui é o c, tá? Tem dois caras importantes aqui embaixo. Esse é o famoso x1 e x2, né? São as raízes aí. Que para calcular elas, a gente tinha a fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac, para quem ainda não, né, decorou, e o x era menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a. Tranquilo? Quem é o cara novo? Qual é a novidade? É um par ordenado, que vai sempre indicar o valor do máximo e o valor do mínimo. A gente chama ele de x do vértice e y do vértice. Aqui é o vértice, ó, dessa parábola. E tem uma fórmula para calcular ele. Tá? Essa fórmula a gente vai usar bastante. Y do vértice, x do vértice. Primeiro, x do vértice é menos b sobre 2a. E o y é menos delta sobre 4a. Tem todo o porquê disso, tá?
dá para demonstrar. Uma das coisas para demonstrar para vocês verem aqui, é que o vértice, ó, se você olhar bem, ele sempre divide a parábola em dois pedaços iguaizinhos, né? Que nem aqui em cima. Nossa, ninguém viu. Deixa eu apagar isso aqui. Era para passar uma reta, gente, aqui, ó. Aí, agora tá mais ou menos. Veja que tudo que tem do lado esquerdo é a mesma coisa do lado direito, tá? Então, isso daqui é o que faz no X do vértice. O cara divide a parábola em dois pedaços iguais. Entendeu? Lado esquerdo igual do lado direito. Então, se você soma, né, as duas raízes, ele está no meio, ó, sempre aqui entre as duas raízes. Se você soma esse negócio aqui, ó, do menos b sobre 2a do delta, ele cancela a parte do delta, e aí só vai sobrar menos b sobre 2a. Certo? Dá para fazer depois, quem quiser fazer com mais calma isso. E aí, se você troca menos b sobre 2a na função, você chega nessa expressão do y do vértice. Beleza? Alguém tem alguma dúvida disso? Eu vou colocar já os exemplos. Exemplo 1, né? Faço o esboço dos gráficos abaixo. Vou fazer o A, que era aquela função que eu dei, f de x, x quadrado, menos 5x mais 6. Não vai fazer o D também, não, cara? Não, vou fazer o A e o C. Aí já tá demais já, viu? Em vez desse, você pode fazer o D. Não, que o D deve ter sido o seu, né, espertinho, do seu grupo. Não, todos é de todos os grupos, né, professor? Não é, tipo, um por grupo, é, tipo, um grupo tem que fazer todos. Você já vai corrigir dois? Negativo. Aliás, eu vou até mudar. Não vou fazer exatamente eles não, vou fazer uns parecidos só. E aí eu faço um de cada. Uhum. Não ficar muito fácil para vocês. Deixa eu pensar um aqui. Menos 8x mais 12. Bom, antes de eu começar, alguém tem dúvida nessa parte de cima aqui? Não. Não? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, né? Eu vou descobrir quem é o cara que vai passar no eixo Y, quem são as raízes e a coordenada do vértice. É sempre esses três passinhos. O C, raízes e vértice. Certo? Você sempre vai fazer isso. E o jeito que eu vou colocando o gráfico serve o sentido oposto do que eu acabei de falar. Vamos fazer os passos. Então, primeiro, eixo Y. Quem é o cara do eixo Y aqui? É o 12, o cara que está sozinho. Segundo, raízes. Sempre calcule as raízes pelo delta, tá? E às vezes, gente, o gráfico pode ficar flutuando. Então, ele não vai necessariamente ter raiz. Isso significa que o delta é negativo. Mas ele não ter raiz não significa que ele não tem um ponto de mínimo ou máximo. Tome cuidado com isso. Que é o caso do exemplo do C, que eu vou fazer um aqui para vocês verem. Então, calcular as raízes. Então, tem que calcular o delta. Tá? Delta é igual a b ao quadrado menos 8 ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C. Quanto que deu esse delta? 64 menos 48. Certo? No nosso caso, delta 64 menos 48 dá 16. Tudo bem? Ah, não, deu 16 não. Fiz errado. Não, tá certo. Não, tá certo, é 16 mesmo. E aí eu vou calcular agora o x. Vou lá para cima. X vai ser menos b. Então fica menos 8, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Isso daqui vai dar 8, mais ou menos 4 sobre 2. Fazendo uma conta com mais e outra conta com menos. 8 mais 4 sobre 2, 8 menos 4 sobre 2. Esse de cima dá 12 sobre 2 é 6, o de baixo dá 4 sobre 2, que é 2. Essas são minhas duas raízes. E por último é o nosso querido vértice. Tá? Então vou calcular x do vértice e y do vértice. Até aqui, alguma dúvida? Não. Então tá. Então, ó, quem que é o nosso x do vértice aqui? A fórmula é menos b sobre 2a. Então vai ficar menos 8 sobre 2a, que é 2 vezes 1. Então nosso x do vértice vai ser 8 sobre 2. Então nosso x do vértice vai ser igual a 4. Beleza? Vou calcular aqui do lado o y do vértice. Menos delta. Então, é menos 16 sobre 4a, que é 4. 4 vezes 1. Isso dá menos 16 sobre 4. Nosso y do vértice, portanto, é igual a menos 4. O que vocês têm que tomar cuidado na hora que eu coloco no gráfico? Isso daqui é coordenadas. Não significa que minha função vai passar pelo 4 e pelo menos 4. Ela vai passar pelo ponto de coordenadas 4 e menos 4. Eu sempre faço isso para vocês lembrarem. Tá? Então, eu não vou nem marcar aqui, ó. Porque senão, na hora que você vai desenhar, você vai querer que a função passe por aí. Pode ser que ela passe, pode ser que esse ponto coincida com algum desses. Né? Mas não é o caso, ela passa pelo 4 e menos 4. E depois a gente faz os demais. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? É. Não. Vamos para a parte mais difícil, digamos assim. Não é tão difícil, mas o povo cafunde. Então, vamos colocar as coisas aqui, tá? Seria colocar no gráfico, propriamente dito. Faça um grandão. Você lembra que eu falei? A gente vai marcando as coisas no sentido contrário. Eu começo pelo vértice. E depois vou marcando os demais, tá? Qual que é a única coisa que você tem que ter noção? O vértice ele vai ficar no meio, entre o 2 e o 6. O x do vértice. Essa coordenada, tá? Então eu vou marcar o 4. Um pouquinho para frente aqui assim. Aqui o x é 4. E o y é menos 4. Tá aqui embaixo. Pronto. Você está vendo que eu estou fazendo a coordenada do vértice. A partir daqui, eu já tenho uma visão de como vai ficar minha parábola. Porque o A é positivo. E esse cara é o valor mínimo. Então, minha parábola vai fazer alguma coisa assim, ó. Passar por aqui e depois vai subir.
Qual que é a única coisa que você tem que deixar aqui mais ou menos na escala, né? Para não ficar feio esse gráfico. Apesar que até isso daqui dava para eu dar uma melhoradinha. O X, tá vendo aqui, ó? O que você marcar do lado esquerdo tem que ser a mesma coisa do lado direito, as raízes. Porque lembra que ele tem que ser simétrico. Né? E como nossas raízes agora é 2 e 6, então vou marcar aqui, ó, 2. E no outro aqui para frente eu marco 6. Eu estou tentando fazer a mesma coisa. Ó. Você já vai vendo mais ou menos o desenho da parábola sendo formado aqui. E o Y, aí aonde que bater, lá no eixo Y, ó, vai subir aqui assim, né? Vai ser o 12. Agora, já é difícil para eu desenhar isso aqui na mão, na lousa. Fazer agora aqui vai ser difícil. Mas tem que ter um aspecto curvo, tá, gente? Não pode fazer uma reta. Tô tentando fazer aqui, ó. Ó. Ah, moleque. Aí, ó. Ó, ó. Ah, não ficou feio, tá vendo? Vocês pensaram que ia ficar horrível. Tá aí. Esse é o desenho na parábola. Vê se alguém tem dúvida. Não. Então, beleza. O que eu quero que vocês notem daqui? Coisas só para já auxiliar depois na hora que a gente for ver a imagem, tá? A imagem e a fatoração. O que é a imagem? Lembra que a imagem é só tipo quando você olha os níveis no eixo Y. A imagem da função era o eixo Y, né? Era o cara que ficava do lado esquerdo, né? Quando você juntava, isso aqui não precisa anotar, mas a imagem era quem ficava aqui, assim. Ó. Isso eram as mães lá naqueles exemplos que eu dei do quando era o começo de função. No nosso caso aqui, a imagem, ó, veja que minha função ela existe do menos 4, ou seja, estaria no nível menos 4, e ela vai subindo, ó, daqui para cima, tá vendo? Ela vai, o valor mínimo dela é menos 4, ela existe do mínimo para cima. Aí, a partir daqui, todo mundo tem imagem, digamos assim. Se eu fosse fazer tipo um scanner, ó, imagem, 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 até o menos 4. Quando vai do menos 4 para baixo, não tem mais função, não existe. Tá? Então, a imagem dessa função seria do menos 4 para cima. Essa é a primeira coisa. E as raízes que vai ajudar a gente na fatoração. Essa raiz é 2 e a raiz é 6. Certo? O que significa as raízes, gente? Vocês lembram? O que significa a raiz da função? Quem lembra para mim? Quando é igual a zero. Isso mesmo. Raiz da função é quando a gente tem o valor igual a zero. Ou seja, se eu tenho aqui ó, na minha função, quando eu troco x por 2, lá na formulinha vai ficar 2 ao quadrado 4, menos 16 mais 12 dá zero. E quando eu troco por 6, fazer essa continha, também dá zero. Tá? Só que assim, tem um outro jeito de eu escrever esse negócio para dar zero. Além de você deixar essa fórmula assim. Tá? Que jeito é esse? É quando a gente faz assim, ó. X menos 2 vezes x menos 6. Vocês lembram disso? De fatoração? E dá certo. Ó. Se você troca aqui por 2, vai dar quanto aqui do lado esquerdo? 2 menos 2, 0. E se eu troco por 6 aqui, ó, 6 menos 6, 0. Tá? Isso daqui vai ser importante para a gente. Deixa até aí do lado aqui, ó. Ou seja, é só você pegar o valor e subtrair da raiz, x menos 2 e x menos 6. Por quê? Porque na hora que você troca aqui por 2, fazer a conta dá zero. Trocar por 6, fazer a continha dá zero. Alguma dúvida?
Dúvida nisso, gente? Não. Então, vamos lá. Espero que os outros estejam acompanhando, né? Já terminaram de anotar, gente, aqui? Sim. Então, já vou fazer o próximo. Fazer um do jeitão da D. E o outro depois eu faço do jeitão da E, tá? Que é para vocês fazerem. Exemplo B. Vou pegar essa função. F de x igual a 3 vezes x quadrado menos... Menos não, tem que ser mais. Mais 12. Pronto. Podia ser outra ali, mas enfim, já coloquei 12, agora vai ficar 12. Tudo bem? Vamos fazer aí essas coisas. Então, eu vou passar para cima, vocês falam que já terminaram de copiar, então tá bom. Bom, como é que a gente faz o B? Primeira coisa, eixo Y. Quem é o cara que passa no eixo Y aqui? 12. Depois eu preciso calcular as raízes. Certo? Delta. Aqui vem um negócio legal. Ó. Delta é igual. B ao quadrado é zero ao quadrado, não tem B. Menos 4 vezes A vezes B. E olha só o que deu aqui. Ó. Epa, triângulo errado. Delta é 4 vezes 3 vezes 12. É 12 vezes 12, só que deu negativo. Então vai dar menos 144. O que isso significa, gente? Significa que não tem raízes. Não adianta você calcular essa parte do x. Ou seja, você não vai ter que anotar as raízes. Mas só isso? É. Agora o resto você tem que terminar a conta. Tá? Ainda dá para fazer o gráfico existe. A conta última é o vértice. Nosso último amiguinho. Vamos calcular o vértice. X do vértice. E y do vértice. Vamos lá. X do vértice menos b sobre 2a é menos 0 sobre 2 vezes 1. E o delta é menos delta. Vai dar positivo, ó, esse y do vértice. Isso que é legal. Dividido por 4a, que é 4 vezes 1. Ou seja, meu x do vértice, ele vai dar 0. E o meu y do vértice, ele vai dar 144 sobre 4. Dá 36. Positivo. Beleza? Ou seja, as coordenadas do meu vértice é 0 e 36. Dúvidas alguém até o momento? Professor, no Y Oi. do vértice, né? 4 vezes A e o A é 3. Ah, esqueci, obrigado. Opa. Aqui é 2 vezes 3 e aqui é 4 vezes 3. Valeu. Tá vendo o costume de botar o A igual a 1? Aí vai dar 12, né? O Y do vértice aqui. Obrigado, Vinícius. Tá vendo? Tem gente prestando atenção. Isso é muito bom. Vocês vão ver que vai ter esse 12 vai ficar inclusive junto aqui, tá? Mas não tem problema, a gente consegue fazer o desenho da mesma forma. Ó, desenhar gráfico. Começo sempre pelo vértice.
Sempre pelo vértice. No meu caso, o vértice é 0, x é 0, e o y é 12. Tá aqui. Marquei meu vértice. Agora, não tem raiz. Isso significa que minha função não vem aqui para baixo. E ela não vem mesmo, ó, porque como A é positivo, eu já sei que a minha parábola ela está feliz, que nem vocês estão tendo aula agora ó, de matemática. Então, se ela está feliz, isso significa que ela vai descer até aqui o 12 e depois ela vai subir. E vejam, o ponto do eixo y já é o 12. Coincidiu. Você pode até escrever aqui, ó. Vou colocar, mas não precisa não, tá, gente? Aqui também é o 12. Então, o meu gráfico é mais fácil do que vocês imaginam. É só fazer essa parábola aqui, ó. Bateu no 12, no menor. Depois ela subiu. Pronto, acabei. Ele é sempre positivo. E para cima do 12, né? Ele existe do 12 para cima. Beleza? Alguma dúvida? Professor, Oi. se uma raiz dá zero, você tem que necessariamente ser zero também, não dá? Tem... Isso, ela. sim. Aí a coisa Tá, vai ser o próximo gráfico que eu vou fazer. tá. E o legal desse daqui é assim. Esse daqui tem imagem, né? Todos eles têm imagem, do 12 para cima. É onde que ele existe. Mas tem fatoração? Porque para fatorar eu preciso das raízes, não é isso? Do 2 e do 6. Eu tenho raízes aqui? Não, né? Então não dá para fatorar esse cara. Daria com complexo, só que vocês só vão ver os complexos ano que vem. Então, sorry. Terminem de anotar esse. Quando eu puder ir para frente, vocês avisam. Uhum. E aí, pode ir? Pode. Então vamos lá. Os outros, gente, se quiser perguntar, vai perguntando aí, tá? Deixando assim, que às vezes alguém tá terminando de anotar alguma coisinha. C. Vamos pegar a função. X quadrado. Deixa eu fazer uma com x negativo. Menos x quadrado.
mais 6x. Beleza? Vamos lá. Legal, ó. Eixo Y é o 0, não tem raízes. Dá para fazer até fatorando, que é ali colocando x em evidência, mas para desenhar o gráfico, sempre faça pelo delta, tá, gente? Então, b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 0. 4 vezes 0 dá 0. Delta, portanto, 36. Então, temos x do vértice. Temos, quer dizer, raízes, né? X vai ser menos b, menos 6, mais ou menos raiz de 36. Tudo isso sobre 2a, que é 2 vezes menos 1. Continuando, dá menos 6, mais ou menos 6, dividido por menos 2. Em cima e embaixo. Menos 6 mais 6 sobre menos 2, olha que conta difícil, dá zero. Aqui em cima dá zero. Então essa é uma primeira raiz minha. E a segunda, menos 6 por menos 2, vai dar menos 12 sobre menos 2. Menos com menos dá mais na divisão. Então isso aqui dá 6. Beleza? O que falta? Vértice. Vamos lá. Vértice da nossa parabolinha. X do vértice e epsilon do vértice. Quanto que dá o x do vértice? Ó? Menos b, menos 6, sobre 2a, que é menos 2. Y do vértice menos delta sobre 4a, que é menos 4. Então, x do vértice vai dar menos com menos é mais 3, e y do vértice menos com menos é mais 9. As coordenadas do vértice são 3 e 9. Até aqui nessas contaiadas, alguém tem dúvida? Percebam agora que como A é negativo, a parábola está triste. Entendeu? Que nem eu tô, o povo não fala. Eu fico pensando que eu falo sozinho. Tô doido. Os alunos ficam envergonhados. Ou estão todos dormindo. Ou jogando, né? Para jogar tem um ânimo. Deixa eu voltar aqui pro Teams. Tudo certo? Deixa eu colocar esse ponto. Antes de eu montar aqui, o gráfico tenta fazer vocês aí. Montar o gráfico aqui. Lembra que ela vai ficar com a concavidade para baixo. Vou dar 10 minutinhos aí para vocês tentarem montar isso aí. Quem quiser pode me mandar aqui, ó. Depois que você montar,
Pode me mandar no WhatsApp. Eu vejo. Quem não lembra meu número tá aí, ó. A gente vai ter outro também para fazer hoje. Para ver se tá certo. Ô, professor, eu já acabei, só que minha câmera tá quebrada e não tem nenhum celular agora que eu possa usar. Tá bom, sem problema. Certinho do Fabrício. Só tem que caprichar no desenho aí, né, Fabrício? Mas ficou certo os pontos que importa. Deixa eu ver o da Duda. Ó, Duda, uma raiz, a outra raiz é zero. Né? Perceba que o eixo y é zero. Então ela teria que passar pelo zero. Ó. Deixa eu mandar de novo aqui só. Aí. Eu passei aí, você vai ver que ela tem que passar pelo zero, ó, Duda. Deixa eu ver o da Rafa. A Rafa mandou aqui pelo Teams. Aí eu já vou corrigir. Tá certinho, Rafa, o que você fez. Só falta... Só que o y do vértice é positivo. Então a concavidade da parábola é para baixo, ela vai ficar triste. Entendeu? Vamos lá, vou corrigir agora. E aí depois os outros vão pegando, ó. Como é que fica o vértice? 3 e 9, positivo. 3, ó, você sobe até o 9. Marquei o vértice. Depois eu venho e marco as raízes, 0 e o 6. Lembra que essa distância tem que ser basicamente a mesma aqui, ó, que você vai marcar até o 6. Entendeu? Senão a parábola fica feia. E aí, no caso, o eixo y é o 0, nesse caso é o mesmo aqui, ó. Bateu no mesmo lugar. Não tem problema, tá? Mas aí já tá o meu desenho, ó. Ela vai subir, subir, subir. Tocou lá em cima e desce, 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 desce. E vem pra cá. Esse é o gráfico da minha parábola. Beleza? Nesse caso tem fatoração. Seria o x menos 0. Tá engraçado, né? Escrever x menos 0 é x. E o outro é o x menos 6. A fatoração, inclusive, dessa função é isso daqui. Só está faltando a constante, mas a gente já vai calcular. A gente vai aprender a calcular ela. Dúvidas? Dúvidas ou posso seguir? Pode seguir. Então vamos lá. Next. Next. Vamos lá. Agora a gente vai ver a imagem da função de segundo grau.
quem que é a imagem da função quando a gente faz? Ó, quando a gente tem o gráfico, eu vou fazer os dois casos. Né? Se eu tenho uma parábola assim, ó, com A positivo, a imagem ela vem aqui do vértice. Ó, imagina que aqui, nesse caso eu fiz o vértice aqui mesmo, mas tanto faz. Ela existe do vértice para cima, certo? Aqui é o y do vértice. Se o A é positivo da função, então a minha imagem é simplesmente os valores de y, que são maiores ou iguais ao y do vértice. E esse daqui era o primeiro caso, né? Esqueci de anotar. Segundo. E se a função está triste, e aí ela estaria assim. Percebam que o vértice está aqui, ó. A função existe daqui para baixo, que é o y do vértice. Aí a imagem, o inf, é y não maior ou igual, nesse caso menor ou igual a y do vértice. Anotem isso que eu vou fazer nos exemplos acima. Eu vou calcular essa imagem. Vocês terminem de copiar aí bonitinho. E barra tá esquentando, tá esquentando. Quando faz neblina dá isso, sabia? Pessoal que fala neblina que baixa, sol que racha. Se prepara que hoje vai fazer um sol lascado. Nossa, e o tempo seco, ó. Quase que não tem vento. Ih, ferrou. Sabe o que tem que fazer quando o tempo tá assim? Tomar muita água. Senão, é perigo de dar gripes. Por causa da respiração fica difícil. Com a umidade extremamente lá abaixo. Isso é péssimo, fica ruim para respirar. Complicado. É a pior época para quem gosta de fazer exercício. É essa daqui. Ó, eu vou para cima e depois eu volto, tá? Quem quiser deixa do lado, anota o gráfico dessas funções que eu vou colocar aqui em cima. A imagem. Aí do lado. Primeiro, ó. Nesse daqui é do menos 4 para cima, ó. Tá vendo que ela existe? Então a imagem dessa função é y maior ou igual a menos 4. Só isso. Alguém quer me falar qual é a imagem do de baixo? Vou até marcar aqui, ó, para ficar mais fácil. É do 12 pra cima. Certinho, então é y maior ou igual a 12. Fácil, né? A ideia da imagem é fácil. E eu de lá de baixo. Alguém quer me falar como é que fica aqui o de baixo? Y menor ou igual a 9. Certo. Tá aqui no 9 e vem para baixo. Y menor ou igual a 9.
E agora a gente vai para a parte mais chatinha da aula de hoje. Começa as contas, que é a parte da fatoração. E é extremamente importante para vocês descobrirem, por meio do gráfico, voltarem para a equação. Mas é meio chatinho, tá? Fatoração da função de segundo grau. Ela é chatinha, mas tem um nome bonitinho. É a FOFS. É a vulgo FOFS. Eu que apelidei ela de FOFS. Que é a forma fatorada. Professor, daria pra fazer, tipo, fazendo semi-produto ao contrário, tipo, no gráfico tem as duas raízes, aí você faz, tipo, em vez de fazer semi-produto, você faz subtração e divisão. Dá para Sei lá. fazer, só que o problema é o vértice. Porque você pode ter as raízes, que nem aqui assim da função, só que ela poderia ser mais inclinada assim, ó, tá vendo a função? Esse que é o problema com os vértices. Por exemplo, ó, senão aí ficaria bem mais fácil. Por isso que a gente tem que usar a FOFS. Imagine se você tivesse assim, ó. Se fosse só as raízes, imagine que você tem um gráfico que tem essas duas raízes, x1 e x2. Eu vou desenhar duas parábolas que passam por ele. Quer ver? Uma. A outra, quer ver? Aqui tem as mesmas raízes. Mais inclinada ainda e com cavidade ainda para cima, ó. Você viu? E você pode ficar criando um monte de exemplos assim. Por isso que não dá para sair só por soma-produto, né? Eu preciso da soma-produto e eu preciso de um ponto que dê a indicação do vértice. Isso e o vértice é o que define a minha parábola, basicamente. Entendeu? Você precisa de 3 pontos para você definir uma parábola, que normalmente são as raízes e o vértice. Pode ser outro, mas tem que ter 3. Com 3 pontos aí você define quem é a sua parábola. Entendeu? Entendeu, Entendi. Vinícius? Então tá. Ó. Aliás, era com esse artifício que eles faziam as miras antigamente lá para acertar os navios e tal. E depois a gente volta para isso. Bom, gente, quem é a forma fatorada? A FOFS, lembrando das raízes, né? Ela vai ser f de x igual ao a da função mesmo de segundo grau, tá? Que fica na frente, vezes x menos x1, que é a primeira raiz, vezes x menos x2, que é a segunda raiz. Só isso. Essa é a FOFS, forma fatorada. Né? Deixa anotado aqui embaixo que x1 e x2 são raízes. Vai ser bonitinho, né? Quando a gente olha assim. Mas o grande problema das raízes é bem fácil fazer, que nem eu estava fazendo lá em cima, ó, quando a gente chegava no x menos 0, x menos 6. O problema é que eu tenho que descobrir o a, que fica aqui na frente. Eu só descubro isso quando eu troco as coordenadas, né, do vértice ou de outras funções. Vamos dar um exemplo para vocês. Um exemplo numérico, pelo gráfico, sempre para a gente calcular a expressão da função do segundo grau. Beleza? Exemplo 2. Agora é a volta. Determine as funções do segundo grau dado as condições
abaixo. Vamos primeiro A. Eu quero uma parábola que tenha raízes, tá? Por exemplo, 1 e 5, e que tenha vértice coordenadas, né? Lembra que vértice é sempre coordenadas. 3 e 6. Dá até para fazer o gráfico dela, tá? Com isso daqui. Mas vamos só fazer isso. Bom, ó, presta atenção. Como é que eu vou calcular essa coisa? Presta atenção agora, depois você anota. Primeira coisa, eu vou escrever essa parte das raízes, tá? Então, como é que ficaria a minha expressão? A fórmula inicial seria A. Você quer descobrir o A, tá? Vezes x menos 1, que é da primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, x menos 5. A única coisa que está faltando é descobrir quanto que vale o A. Essa constante que fica aqui na frente. Certo? Como é que eu vou descobrir o A? Eu vou trocar com o x, né? E o y aqui na forma. Lembrando que isso daqui é a minha função. Isso daqui é o valor de y, da f de x, né? Deixa eu escrever f de x. Não, vocês vão confundir. Podia ter colocado ao contrário, né? É que eu gosto de fazer assim, e ficar mais claro. Tudo bem até aqui? Essa primeira linha que eu escrevi? Isso daqui é a FOFS. Uhum. Agora, eu vou trocar as coordenadas do vértice. E o que que o vértice fala para mim? Cuidado, gente. Quando eu troco, eu vou trocar x e o f de x aqui. E aonde que ele está associado? X é 3 e a f de x é 6. X é 3 e o y é 6. Quando você troca, vai ficar assim, ó. A vezes x, que era 3 menos 1, fecha parênteses, vezes x, que não é x, né? É 3 menos 5. Isso tem que ser igual à função, que é o f. 6. Percebam, isso aqui é o x. E esse daqui é o f de x. Tudo bem? Alguém tem dúvida aí? E agora é fazer a continha. A vezes 3 menos 1 dá 2. Estou resolvendo os parênteses. 3 menos 5 dá menos 2. Tem que ser igual a 6. Então vai ficar A vezes menos 4, né? Tem que ser igual a 6. Vou multiplicar por menos 1 para trocar, né, o valor do A. Aí vai ficar 4A, ou seja, A vezes 4 igual a menos 6. Portanto, A é igual a menos 6 sobre 4. 4 está multiplicando, passa dividindo. E isso daqui, simplificando, né, por 2, em cima e embaixo, o A vai ser igual a menos 3 sobre 2. Beleza? Alguém tem dúvida aqui nessa continha? Beleza. Prontinho. Eu já sei agora minha função.
Minha expressão é f de x menos 3 sobre 2 vezes x menos 1 vezes x menos 5. Essa é a minha fórmula, que dá o gráfico dela. Note que se você fazer a distributiva, eu não vou fazer aqui, mas você poderia. Se você fazer a distributiva, você acaba chegando na fórmula, né, que a gente conhece de equação de segundo grau normal. Essa daqui está na FOFS, né, a forma fatorada, mas está aqui. Só substituir o x e fazer as continhas que você quer aí, qualquer uma delas. Beleza? Vamos fazer um com vocês? Com vocês, quando eu digo assim, é vocês fazer um desse. Fazer um B. Raízes. Vou colocar... Fica mais fácil, ó, 0 e 5. Com o vértice... 5 sobre 2, tem que ser a metade, né, entre as raízes, não tem jeito. 5 sobre 2 e... E 5, vai. Pronto, faz lá. Ah, eu podia ter mudado isso para ficar mais fácil. Mas agora já foi, né? Já foi. Deixa assim. Deixa eu... Ao invés de eu esperar vocês, esse daqui eu vou fazendo. E eu vou colocar um outro que é mais tranquilo, tá? Pra vocês fazerem. Desse, eu acho mais fácil. Beleza? Ó, quando você trocar vai ficar assim. É porque vai ficar umas contas chatinhas. Acabei não ajudando, mas vamos lá. A vezes x menos 0 é x, né? Vezes x menos 5. Isso daqui é a minha f de x. E aí a gente troca as coordenadas aqui do vértice. Então fica a vezes x menos 0, que é 5 sobre 2 menos 0. E por que eu inventei esse 5 sobre 2? 5 sobre 2
Ia ter feito mais fácil. Vezes 5 sobre 2 menos 5. Igual ao vértice que é 5. Beleza? Quanto que vai dar essa conta? Essa contaiada aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, o zero aqui não conta, né? Posso deixar ele 100, basicamente. Então fica A vezes 5 sobre 2, né? Que multiplica 5 sobre 2 menos 1, menos 5, ó, eu tenho que fazer essa conta, né? Como é que eu faço essa continha? Eu vou fazer aqui no rascunho. 5 sobre 2 menos 5. É MMC, né, gente? Coloco 1 aqui embaixo. Vai dar tudo sobre 2. Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Dá 5 primeiro. 2 dividido por 1, 2. Vezes 5, 10. Isso dá menos 5 sobre 2. Então aqui fica vezes menos 5 sobre 2. Parênteses, né? Isso aqui tem que ser igual a 5. E o resto é questãozinha de conta. Dá para simplificar um pouquinho. Vai ficar A vezes o 5, ó, tem do lado direito e esquerdo. Corta. Quando corta aqui não fica 0 não, tá? Vai ficar 1. Aí ali fica menos 5 sobre 2, sobre 4, né? Que estou fazendo 2 vezes 2, igual a 1 sobre 1. Né? Vou fazer a regra de 3 aqui, ó. Vai ficar menos 5A igual a 4. Multiplica por menos 1. Essa daqui que é as continhas mais chatas, né? 5 vezes A igual a menos 4. O A, portanto, vai ser menos 4 sobre 5. Certo? Logo, minha f de x menos 4 sobre 5, essa é a fórmula dessa função, vezes x, que é x menos 0, vezes x menos 5. Vê se alguém tem dúvida aí. Gente, tudo bem? Tudo. Beleza, terminem de anotar, aí eu já coloco um para vocês fazerem mais fácil. Em que esse aí eu coloquei com umas contas chatas, infelizmente. Ah, agora sim, Fabrício. O Fabrício tinha mandado outro. Ô, professor, Oi. por que você cortou o 5 do resultado e o 5 lá do 5 sobre 2 aqui Ah, no A? eu só simplifiquei, na verdade. Você pode fazer isso, tá? Mas você fala cortou da onde? Aqui, né? Esse daqui, isso? Esse? Oi? Você entendeu Esse esse daí. daqui?
Eu simplifiquei, mas se você quisesse, poderia ter feito assim, ó. A vezes menos 25, né? Ou seja, ia ficar menos 25A em cima, fazendo os produtos. Né? Sem simplificar. Ia ficar menos 25A sobre 4 igual a 5 sobre 1, certo? Faz a regra de 3, aí ia ficar menos 25A igual a 20. Você ia multiplicar por menos 1 do mesmo jeito. 25A igual a menos 20. O 25 está multiplicando, passa dividindo. Menos 20 sobre 25. Aí você podia dividir por 5. Ia dar no final menos 4 sobre 5. Também. Entendi. Beleza? Tem os dois jeitos. Tanto faz. Foi? Posso colocar o próximo? Não precisa, gente, ser só o vértice. Eu posso dar qualquer ponto. É só você trocar aqui, ó, da parábola, tá? Próximo eu vou fazer assim, que é o mais fácil para vocês. Você. E último. Vamos colocar com as raízes. Menos 2 e raiz menos 2 e 4. Fica bonitinho. E o ponto não é vértice agora, é só um ponto que está na parábola. Tá? Às vezes resolve do mesmo jeito. Deixa eu ver. Quando o x for 2, vou colocar 2 para ficar mais fácil para vocês. X for 2, ela vai ter que dar 8. Isso. Descubram o valor dessa expressão para mim. Façam lá. Bora.
Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês. Uhum. Fabrício. Perfeito, Fabrício, certinho. Deixa eu ver da Agatha. A Agatha aqui, ó. 2 menos 4 dá menos 2. Eu vou marcar, ó, pra você. Não é 6 ali, ó. Certinho, Gê. Vini. Certinho. Só faltou escrever a função final, viu, Vini? Faltou escrever a função final. Deixa eu ver, teve gente que mandou por aqui. No Teams. Teve a Rafa. Deixa eu ver a Rafa. Rafa, quando você tira a foto, tira dela do outro lado, que ela parece sempre deitada pra mim. Tem que ficar virando a cabeça. Certinho. Deixa eu ver da Vitória. Certinho, Vitória. Aí, vocês já pegaram o jeito. Deixa eu resolver aqui. Olha só pra vocês verem como o calor é bom. A gente começou a aula, tava frio, não tava? Aí você tava desanimado, você tava acordando ainda. Agora olha lá fora, ó. Olha o sol que tá. Não é muito melhor? Mas ainda tá frio. Não, mas aí se você abrir a janela, agora dá pra abrir, pra vir um ar quente, alguma coisa assim. Não, tem sol, mas ainda tem vento, professor. Não tá ventando, tá seco o tempo, tá quase não tá ventando. Olha lá. Não é porque o tempo está seco que não tá ventando, professor. Não, mas normalmente é assim. Ou você tem um sopro de ar quente, que vem de cima para baixo, ele deixa tudo seco, né? Tipo um vórtice, que ele joga as coisas para baixo, ou é a ausência que você tem de ventos, essas coisas. Normalmente é mais pela temperatura, né? Que ela acaba deixando esse ar seco, né? Por exemplo, que nem lugares altos, se você pega montanhas, é extremamente a umidade baixa, mas aí é por conta do clima, né? De onde que ele tá. Mas eu tô falando, é bem melhor agora, não é verdade? Hum? Fala, Sim, o tempo agora fica melhor, por isso que eu falo que todo mundo gosta do calor. Como o calor é bom, tá vendo? mas eu não gosto de calor. Mas eu tô te falando, ó, ele é bom agora. Você olha lá fora, dá até um ânimo. Mas esse calor que tá frio, entendeu? Porque tá calorzinho, mas também tá friozinho. Aí que é bom, entendeu? Não, mas ficou melhor porque esquentou. Esquenta um pouco, porque frio demais também não dá. Mas muito calor também não dá. É, não pode também exagerar, né? Senão você queima. 4 vezes menos 2 fica aqui, igual a 8. Vocês gostam tudo de frio? É ninguém pra me defender nessa vida? Olha, que coisa, não? 8 dividido por menos 8 dá menos 1. Só eu. Não é possível que dessa sala inteira só eu que gosto de calor. E a f de x fica menos 1 vezes x mais 2, tá? Fica menos 2, menos com menos dá mais. E outro x menos 4.
Beleza, gente? Vê se alguém tem dúvida. Deixa eu ver aqui. Quem mandou mais coisa? Certinho. Da Agatha. É isso, gente, que a gente tinha por hoje. Não esqueçam de entregar lá as coisinhas. É isso aí. Alguma dúvida? Alguma questão? Não. Não, o professor, só tipo, quando foi para entregar, só quem vai, tipo, entregar as equações lá é que tem que escrever os nomes, né? Isso mesmo. Os demais é só clicar no entregar. Mas tem que clicar. Beleza. Entendeu? Porque já está com o documento lá em anexo. Deixa eu voltar aqui. Da Vitória também estava certo. Todo mundo. Parando a gravação.